Boa noite a todos, hoje começando mais uma live hoje com ela, com a Júlia Amaral. Ela que é empreendedora digital, ela que é mentora de empreendedoras e o trabalho dela também é voltado para o marketing digital e para o empreendedorismo feminino. Vamos só aguardar a Júlia entrar, ver alguns pequenos atrasos aqui rapidamente. Júlia chegou, chamá-la aqui. Agradeço a todos que estavam antes e que vão chegar, já vão chegar novamente. Chamando a nossa querida Júlia. Boa noite, Júlia. Boa noite, Serginho! Tudo bom? Tudo bom, minha querida? Tudo ótimo, meu querido. Não tá meio estourada essa minha luz aqui? Não, tá ótima. Tá, eu tô vendo que tá frio aí no Rio Grande do Sul, né? Tá um frio do caramba. Assim, de temperatura não tá tão frio assim. Sim. Só que tá úmido e tá uma puta de uma ventania. Eita, que vento Então, frio. e aí a gente tá de lareira acesa aqui, Acesa. porque... Literalmente. Aqui já é o Ah, contrário. Aqui ameaçou chover, o tempo ficou meio lá, meio cá, mas abafado. Então, você tá de lareira aí, eu tô de ar-condicionado aqui. Do outro lado. mas assim, eu brinco que aqui em Porto Alegre só tem sobrevivente, né, Serginho? Porque assim, no inverno, quando resolve fazer frio, é frio. Agora, no verão, né, aqui a gente chama carinhosamente de Forno Alegre. Eu tive duas tias do Rio que vieram passar um verão aqui e a minha mãe tinha avisado que o ar-condicionado tinha dado ruim Uhum. e e elas, não, porque a gente mora no Rio de Janeiro, imagina, Porque né? Eu aqui chamo de tem tia, mas são lugares. minhas primas, moraram a vida inteira no Rio. Sim. Elas disseram que nunca passaram tanto calor na vida delas. Caramba! Nunca. É Sentiram o calor do muito sul, quente. Forno Alegre. Sentiram o famoso Forno Alegre. Forno Alegre, não, assim, ó, parece que tu tá no meio de um bafo, assim, é uma coisa meio amazônico o negócio, sabe? Não, Não, eu porque vou te contar, né? Aqui no Rio, verão também é brabo. Aqui no Rio, verão o cão ele dorme dentro do micro-ondas, porque é quente. Sim, é o que eu digo, assim, eu acho que a região mais para dentro do Rio, o subúrbio, deve ser tão quente quanto aqui. É, mas Mas na região mais perto do mar tem a brisa do mar, então aquilo dá sim, uma dá uma amenizada, equilibrada, dá uma amenizada. Dá uma dá amenizada. uma equilibrada, mas aqui não tem arrego, aqui é foda. Caramba. Mas, Júlia, minha querida, vamos falar dessa tua carreira aí, de todo esse processo Vamos. da Júlia Amaral, mentora de empreendedoras, a Júlia voltada para o empreendedorismo feminino, como eu te apresentei e eu achava que você não tinha entrado ainda, e a Júlia administradora. Então eu quero saber de você, minha querida, já para a gente começar logo, o que te fez, o que puxou, levou a você a apostar na questão do empreendedorismo? Antes de chegar no empreendedorismo feminino, né, que é uma coisa mais específica do teu trabalho, né, como é que a própria Júlia se viu empreendendo? A necessidade dela de, não, eu vou empreender, eu vou enveredar por esse caminho. Então vamos lá, eu vou então contar um pouquinho rapidamente da minha jornada, né? Eu Certo. me formei em administração, em comércio exterior, com ênfase em comércio exterior, e eu estava seguindo uma carreira ali, estava trabalhando em grandes empresas de logística, grandes multinacionais, né? Sim. Estava sempre trabalhando na área comercial. E aí, crescendo de empresa em empresa, até que bateu aquela crise de 2014, 2015, Sim. e eu fui saída de uma grande empresa em que eu trabalhava. E aí, fiquei muito triste, né? Teve toda aquela questão de ficar desempregada. Mas aí, nesse meio tempo, né, eu fui desempregada no verão. Então eu Sim. resolvi pegar aquele verão para curtir, sabe? Viajar, fui para praia e eu tive um momento sabático da minha vida, né? E deixei alguns currículos em alguns lugares nesse meio tempo, mas aí eu voltei da praia e eu comecei a fazer venda direta. Sem dinheiro eu não vou ficar. E aí comecei a vender lingeries, comecei a vender roupas, comecei a vender artigos de sexy shop e fui curtindo essa liberdade que o negócio foi dando. E nesse meio tempo, além da venda direta,
eu descobri um curso de coaching. Eu descobri que o tal de coaching, que eu conhecia desde lá de, sei lá, 2008, 2009, que eu lia nos meus livros, né, de autores americanos, que tinha o tal do curso aqui no Brasil. E aí eu fui fazer, né, né, vamos ver o que que é. E aí deu um start em mim. Gente, eu tô curtindo vender e eu tô curtindo esse negócio de desenvolvimento humano. Nossa, por que que eu não entro nisso? Por que que eu não entro para acelerar as pessoas, para ajudar as Sim. pessoas? Então, foi muito engraçado que nesse meio tempo me chamaram para uma entrevista de trabalho e eu falei, não, obrigada, não quero. A partir Caramba. daquele momento, eu decidi que eu não queria mais, porque eu vi que muitas vezes a gente entra num inconsciente coletivo Sim. de fazer o que a sociedade prega pra gente, que é o você precisa fazer a escola, você precisa se formar, e você precisa crescer dentro de uma grande empresa e se aposentar quando você tiver Sim. 60 anos. Aquele famoso mainstream que já vem já enraizado de geração por geração. Exatamente. E Sim, aí, quando sim. eu comecei a empreender, quando eu comecei a ver que eu não precisava crescer dentro de uma empresa, que eu poderia fazer a minha própria carreira, aí, pum, aí eu fiquei muito feliz. Foi o start, né? Foi o start inicial para jogar tudo Foi o pro start alto inicial. e fazer a É tua o que, própria imersão. exatamente, é o que eu digo, sabe? Às vezes a gente precisa passar por uma coisa muito ruim na nossa vida para a gente sair da nossa zona de conforto, de segurança. Verdade. Talvez se eu não tivesse sido saída da empresa que eu estava, eu nunca iria empreender. E estaria ali naquela vida morna, mais ou menos, ganhando um saláriozinho todo final do mês e pronto, sabe? Não, é verdade. Não, eu concordo com você porque, assim, não é desmerecendo quem trabalha, né, no regime da CLT ou até mesmo no funcionalismo público, mas, assim, é que você pode também empreender, você pode ser dono de si, pode ser autônomo. Óbvio, você pode errar, como você também pode dar muito certo. Vai depender das ferramentas que você utiliza. Da mesma forma que a tua resposta dentro de um grupo de trabalho. Se você for demitido, Uhum. às vezes é porque você não correspondeu às expectativas daquele empregador. Acho que Exatamente. funciona do mesmo Se jeito, só que preenche com o uma teu maior valor. flexibilidade. Foi? Exatamente. Se preenche o teu valor, os teus valores, se tu tá realmente feliz dentro de uma empresa, se é o que te faz feliz, Claro. né, ter uma carreira e crescer e ser um grande executivo, beleza, eu também não condeno, eu não acho horrível quem trabalha no CLT. Eu não sou contra o CLT, eu sou contra a pessoa ser infeliz. Sim. Porque eu vejo muitas pessoas que estão dentro de um regime CLT porque foi a única forma que elas aprenderam que poderia ser o trabalho O delas, trabalho que delas. poderia ser um trabalho na vida, Sim. né? E acabam se acomodando naquilo ali. Muitas das vezes, quando elas acabam perdendo aquele emprego, ou até mesmo, enfim, querem migrar, ficam meio que engessadas no tempo. Elas perdem aquele update, aquela atualização dentro do mercado de trabalho. E isso sem falar também que a pessoa também pode estar dentro do próprio trabalho dela pelo regime da CLT ou do funcionalismo público, enfim, mas ter uma outra fonte, que no caso é empreendendo. Uhum. O empreendedorismo ele tem diversos vieses. Tu pode simplesmente empreender e aquilo ser a tua única renda, ou tu pode empreender como uma segunda renda. Por que Claro, não? claro. Né? E de repente, nessa de empreender como uma segunda renda, tu pode descobrir que aquilo te apaixona e pode virar um empreendedor dentro daquela área, por que não? Com E certeza. deixar o teu trabalho de lado, né? Sim. Às vezes você pode até jogar tudo pro alto e viver somente daquilo. Porque você tem a tua autonomia e faz disso até venha fazer a tua independência financeira em cima disso. Exatamente. Sabe que só para a gente, né, não perder o foco aqui, mas Uhum. ontem eu vi uma coisa muito legal. Eu gosto muito de ver coisas sobre cabelo, acompanho muito o YouTube de cabelo, porque meu Uhum. sonho, né, é ter o cabelo compridão. Eu tive muito problema para o meu cabelo crescer e tal. E tem uma YouTuber que ela era concursada.
ela era professora de inglês, ela passou num concurso público, e enquanto ela era professora de inglês, ela tinha um canal, esse canal de cabelos no YouTube. E Sim, ela começou a fazer aquilo como uma diversão, como um hobby. Ela nunca pensou que aquele canal dela fosse crescer. E o canal dela começou a crescer e ela também começou a ter vontade de comercializar produtos. Ela sim, viu uma oportunidade, pô, eu tô cheia de gente aqui assistindo o meu canal, vendo eu fazer resenha de produtos sobre cabelo, né? E ela tem um cabelo cacheado, que tem outras, enfim, outros vieses, outras problemáticas. sim. E ela fez uma loja online. Olha só que legal a sacada dela. Ela fez uma loja online vendendo produtos, né, cosméticos e coisas para os problemas do cabelo cacheado. Sim. E aí ela disse que quando o salário dela de youtuber e do trabalho na empresa dela começou a superar o do funcionalismo público, ela saiu, porque ela falou, olha, estar trabalhando como professora não estava me realizando mais. Porque eu tinha um sonho de ter um próprio negócio desde que eu era pequena. Então, e as pessoas questionaram muito ela, de tipo, tu tá louca, né? Tu tá saindo de uma coisa super segura e tal, é o que muita gente quer. Mas seguro para quem, né, Serginho? Hoje em dia, na Verdade. pandemia, essa questão de segurança, tanto de emprego CLT, como no funcionalismo Isso está público, bem isso está sendo relativizado. muito questionada, Está né? muito relativizado. Verdade. Exatamente, porque assim como a tua empresa pode não dar certo, tu também pode ser exonerado, tu Sim. pode perder teu emprego, né? Ter seu salário, perdão, congelado durante um determinado X período por conta de uma recessão, né? Então, Exatamente. ter eventuais descontos com os quais você não contava. Isso, inclusive, naquela época da crise lá, em 2013, que eclodiu em 2013, 2014, muitos funcionários da Petrobras que tinham altos salários, altas remunerações, tiveram uma drástica diminuição por conta da corrupção que estava envolvendo ali na Lava Jato e veio a crise em conjunto por conta disso, né? O pano de fundo. Então, muita gente que ganhava, sei lá, um exemplo, uma hipótese, 10, 15 mil, passou a ganhar 5, 4, 3, foram perdendo aquelas gratificações por conta disso. Então, é por aí. É por aí, exatamente. Então, é o que a gente falou, né, Serginho? Eu sou a favor da felicidade. Se o Claro. teu sonho é ser funcionário público, sei lá, tu quer ser um juiz, tu quer ser professor, cara, vai, faz, estuda. Se tu quer crescer dentro de uma empresa, quer ser um grande executivo, uma grande executiva, vai em frente. Mas se isso não te preenche, tem outra opção. Não, sem dúvida, sem dúvida. E, Júlia, você começou a fazer, né, depois da tua formação e tudo mais, você também é administradora, você começou a fazer mentoria online desde 2016, né? E isso aí abarcou pessoas até de fora, né? Da Austrália, da Espanha, fazendo isso na Exatamente. plataforma online. Exatamente. Eu trabalho online, via Zoom, desde 2016. Então, isso tudo que o pessoal está descobrindo agora, em 2020, por causa da pandemia, é uma coisa que eu já utilizo há muitos anos, né? Tanto que meus atendimentos presenciais, eu fiz muito poucos. E hoje em dia eu nem tenho planos de fazer atendimento presencial, porque as plataformas online, elas sanam todas as minhas, tudo que eu preciso. E eu atinjo pessoas de todo o Brasil, tanto que eu atendi, né, pessoas no Rio, atendi gente no Mato Grosso do Sul, atendi gente aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Eu atendi gente na Austrália, gente, 13 horas de diferença, né? Eu Sim. lembro que eu acordava aqui cedinho, 7 horas da manhã, eram 8 horas da noite lá. A gente fazia os nossos atendimentos, atendi também gente na Espanha. Bacana. Então, a questão do digital, ela conecta, ela tira essa fronteira, né, que a gente tem para fazer esses atendimentos, né? Ela rompe essas barreiras e você hoje, atualmente, você continua ainda
mantendo essa tua mentoria de 1 hora, né? E mentoria em grupo também, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. E a questão da Exatamente. autossabotagem também. Exatamente. Deixa eu contar um pouquinho também dessa jornada, né? Como é Sim, que sim. eu me descobri, né, uma mentora, tá? Como eu te disse, eu sempre tive naquele papo que a gente teve antes aqui da nossa entrevista, Serginho, eu Sim. sempre gostei dessa parte de empreendedorismo, né? Meus pais, eles são empreendedores e meu TCC na Faculdade de Administração de Empresas foi de plano de negócios, plano e modelo de negócios. Então, eu sempre gostei dessa parte de empreendedorismo. Só que como eu estava dentro de uma empresa e crescendo e dentro de cargos, eu acabei esquecendo um pouco dessa parte, né? Sim. E aí, eu acabei fazendo aquele curso de coaching que eu te falei, né? Sim, a gente E vai eu entrar depois comecei nessa polêmica do coaching. não, depois a gente vai falar dessa polêmica. E num primeiro momento, eu comecei a atuar como coach, atendi muitas pessoas, né? E atendi essas pessoas online, fiz coaching em grupo, né? E aí, com o tempo, essa questão de atuar só como coaching não estava me satisfazendo mais, né? E eu comecei a ver que eu poderia abranger o coaching como ferramenta ajudando as pessoas. Eu, a princípio, comecei a trabalhar com mulheres, né? Trabalhando mais a parte de autoestima, né? Depois eu comecei a trabalhar a autoestima das mulheres através da sua independência financeira e pessoal através do empreendedorismo, né? Porque quando tu começa a ganhar dinheiro, né? Quando tu fica independente pessoal e financeiramente, tu cresce na tua autoestima. E aí que veio a minha parte, todo o meu background de administradora de empresas. Então, além de. Foi muito além de eu estar fazendo um processo de coaching com as pessoas. No coaching, tu não pode dizer o que as pessoas vão fazer. Ele é muito poderoso, tá, gente? Processos de coaching são poderosos porque a pessoa descobre dentro de si as suas próprias respostas. Mas no momento que tu vai ajudar uma pessoa que está crua, né? Que eu faço essa questão da transição da pessoa do CLT para o empreendedorismo, ou uma pessoa que está completamente perdida dentro da empresa, é o empreendedorismo, é o primeiro negócio da pessoa, fica difícil tu não dar dicas, tu não entrar, né? Tu não mentorar a pessoa, não dizer o que ela vai fazer com o próprio negócio dela. Então eu fiquei, bah, mas eu vou. Por que eu não trabalho junto com a mentoria? Daí eu me sentia meio despreparada. Não, mas para ser mentora, eu preciso fazer. Aí o meu mentor, que também é administrador, Sim. ele falou assim: Júlia, tu tem um puta no background. Tu é administradora de empresas, tu já trabalhou dentro de empresa. Aqui dentro da mentoria, tu traz muitas coisas muito foda. Da onde que tu não tem preparação para ser mentora, guria? E aí, a partir daquele momento, eu internalizei e hoje em dia, sim, eu mentoro mulheres que querem abrir o seu próprio negócio ou que têm o seu próprio negócio e tá tendo dificuldades, né, a Dificuldades. fazer aquele negócio crescer. Não, claro, é porque a gente até falou, né, no nosso briefing, né, na nossa reunião, essa questão do coach ou coaching, né? Eu queria que você falasse aqui novamente, porque isso é muito pertinente, porque é uma palavra que ficou muito vulgarizada. Isso veio lá de Hum. fora, você até mencionou a Cris Brits, aí também de Porto Uhum. Alegre, né? Que ela está fazendo um Sim. trabalho justamente para tentar desconstruir todos os mitos e tudo que foi e tudo que é feito a nível Brasil, talvez a nível mundo, não sei, mas falando de nível Brasil, do coach, daquela pessoa que passa uma imagem de bem-sucedida, de rica, de próspera, de milionária, mas na realidade é uma coisa fake. É só uma venda, é só um phishing para a pessoa comprar mais um infoproduto, mais uma videoaula, mais um curso, e a pessoa acaba ficando desanimada, desmotivada de continuar empreendendo. Então eu queria que você falasse sobre isso, que eu acho que é bem interessante, Júlia. Claro, claro, com certeza.
é uma pena que o coaching tenha sido tão vulgarizado, né? Porque, na realidade, começaram a fazer uma confusão, tá? Eu não sou contra as pessoas utilizarem diversos métodos para ajudarem outras pessoas, Sim. né? Tipo, pegar PNL, fazer hipnose, fazer. Mindset. Eu acho absolutamente incrível, tá? Só que acontece o seguinte, as pessoas começaram a achar que hipnose, PNL, psicologia, só um pouquinho aqui, que, gente, um minutinho que entrou a minha cachorra aqui e ela Não, começou deixa a ela, fazer quer participar, deixa bagunça. ela. Mas ela tá quase derrubando o meu tripé, então ela está sendo retirada do ambiente, gente. Só um minutinho que eu já retomo o fio da meada. Fecha a porta aí pra gente. Beleza. Então tá, vamos lá. Então as pessoas começaram a fazer muita confusão, né? E muitos coaches começaram a utilizar o coaching para fazer alguma espécie de terapia com as pessoas. Só que, assim, ó, isso não é culpa do profissional que foi formado ali. Isso é uma culpa das escolas também que não souberam dizer para esse profissional o que realmente o coaching é, tá? Isso tudo, eu acredito que começou nessa vulgarização do coaching ser visto como terapia, ser visto como algo motivacional com o Tony Robbins, tá? Tony Robbins, eu creio que ele deva ser um excelente coach, ele tem uma escola de coaching nos Estados Unidos que faz coaching só que o que ele faz no palco não é coaching. É uma coisa mais Aqui. circense, né? Como muitos hipnólogos por aí, por exemplo. Exatamente, exatamente, é uma coisa mais circense. Aquilo que ele está fazendo no palco não é coaching, tá? E aquele modelo Tony Robbins entrou muito nessas formações que a gente tem aqui no Brasil. E isso começou a desvirtuar o coaching. Tanto que as pessoas fazem palhaçada, né? Diz, é mais um coach. E olha, eu vou te dizer um negócio, eu não tiro a razão dessas pessoas. Olha aí, mais um coach. A porta de entrada para tu fazer coaching é muito. Não existe porta de entrada. Tipo, realmente, qualquer um pode ser coach. Existem cursos fake que estão aí na internet que Sim, formam sim. coaches em um final de semana, É o que gente. mais tem. É o que mais tem. E óbvio, por isso que se uma pessoa fala mal do coaching, eu vou super entender ela, né? Porque ela tem todas as razões para estarem falando mal do coaching, É, né? porque aí entra uma questão também, Júlia. Isso vale também, como você mencionou, da hipnose, da PNL, desses cursos, é porque entrou um marketing muito agressivo, né? E não Sim, bem filtrado daquilo que realmente é bom, daquilo que é realmente o profissional é gabaritado, é reconhecido. Claro, às vezes até um profissional renomado, ele pode funcionar para X pessoas e para outras não. Mas não, tá vindo aquela coisa muito agressiva, muito robotizada. E aí fica difícil você filtrar aquilo que realmente é sério e o que não é, né? exatamente. E assim, o Conselho Regional de Psicologia, o Conselho Federal de Psicologia começou a cair muito em cima do coach. Por quê? Porque os coitados coach que estavam saindo das escolas estavam não sabendo realmente o que estavam fazendo e Sim, estavam entrando na área dos caras, entendeu? sim, sim. Então, eu quero dizer para quem está para quem tá nos assistindo e para quem vai nos assistir no IGTV, o que que o coaching realmente é, né? Porque a gente já falou o que que ele não é. O que que o Sim. coaching é? O coaching, gente, ele surgiu do jogo de tênis, olha só que legal, Legal. tá? Foi massa. Um treinador de tênis, ele começou a se dar conta de que se ao invés de ele dizer para os seus jogadores o que eles tinham que fazer, a maneira que eles tinham que bater na bola, se ele começasse a questionar para os seus jogadores, assim, a que altura a bola passou da rede quando tu estava jogando? Como é que a bola estava girando? Como é que tu acha que tu poderia usar o teu corpo? O que que faria tu dar um saque melhor, tu bater melhor nessa bola? Ele começou a fazer questionamentos profundos para que as pessoas se dessem conta daquilo que elas realmente estavam fazendo, né? E
ele percebeu que a melhora dos jogadores que estavam não sendo que não estava sendo dito o que tinha que ser feito, mas que apenas estavam sendo questionados a olhar para aquele momento e ver o que eles realmente estavam fazendo, que o desenvolvimento deles era muito maior, tá? E aí, o que aconteceu? O pessoal das empresas começou a se dar conta que aqueles princípios poderiam ser usados dentro de empresas, né? Buscaram isso, trouxeram isso para o mundo corporativo, né? Trouxeram isso para o mundo corporativo, né? Esses questionamentos profundos para a pessoa atingir alguma meta, tá? O coaching nada mais é do que o seguinte: a pessoa vem para uma primeira sessão, ela tem uma questão, tá? Ela quer, por exemplo, abrir um novo negócio. Ela quer, vamos falar de um coaching de emagrecimento, ela quer emagrecer 15 quilos. Ela tem alguma meta. Então, vão ser desenvolvidas através de várias sessões, perguntas e respostas para que a pessoa olhe para dentro, né? Descubra suas próprias respostas. No final da sessão vai ter uma ação que ela vai ter que fazer, que ela mesma um plano de ação, né? vai ter um plano de ação que ela mesma vai descobrir qual é esse plano de ação com a ajuda do coach, para no final ele atingir uma meta. E a meta pode ser essa, pode ser abrir uma empresa, pode ser melhorar as vendas numa empresa, pode ser emagrecer, né? E dentro do emagrecer pode ser que dentro do plano de ação dele seja encontrar um nutricionista, achar um nutricionista que possa ajudá-lo, entende? Então, o que isso tem a ver com psicologia? O que isso tem a ver com hipnose? O que isso tem a ver com um show de motivação? Nada, né? É verdade, não tem nada a ver. Você está Não tem mostrando. absolutamente nada a ver. Você está mostrando ao indivíduo que ele pode tomar determinadas decisões e procurar terceirizar os devidos profissionais para isso. Uhum. Para ele poder Exatamente, melhorar. através da autorresponsabilidade, Claro. autoconhecimento e todas essas ferramentas aí. Então, Serginho, hoje em dia eu utilizo o coaching como mais uma ferramenta no meu processo de mentoria. E é uma ferramenta muito importante, porque às vezes a pessoa ela está perdida, ela não tem uma meta, e aí eu começo a fazer questionamentos muito profundos para ela. Por exemplo, ela não sabe onde ela quer empreender. Ela quer ser empreendedora, ela quer sair do CLT, mas ela não sabe exatamente no que empreender. Não sabe por onde começar. Não sabe por onde começar. Através de questionamentos muito profundos, a gente vai saber quais são os valores dela, do que ela gosta, do que ela não gosta, o que ela tem dentro dela que pode ser utilizado como potencial para ela abrir a própria empresa, tu entendeu? Então, isso é mais uma ferramenta que eu utilizo. Na realidade, isso é uma espécie uma espécie não, é uma anamnese, mas até com um pouco daquela, uma pitada de mindset, né, Júlia? Ou eu estou errado em relação a isso? Mindset em que sentido? Ah, sim, sim. O mindset, né, a pessoa tem que, né, tem que mudar o seu mindset para. Você não pegar naquele switch para a pessoa girar, para ela mudar. Você faz essa anamnese nela, né, esse scan no indivíduo, e ela vai lá e muda essa configuração a favor dela, ela mesma vai reconhecendo dentro de si seus predicados, seus valores, né, seu fator de potência para seguir aquele caminho. Por isso que eu também utilizo nos meus processos de mentoria a questão das ferramentas de autossabotagem. Porque tu falou aí a gente vai entrar na questão da autossabotagem. Por quê? Não adianta a pessoa ter uma grande meta, né? Ela fazer todos os passos e ela ter alguma coisa que está bloqueando ela dentro dela. Daqui a pouco ela vai chegar num passo ali que a gente descobriu juntos que ela tinha que fazer, que eu disse que ela tinha que fazer e ela não está conseguindo fazer. De repente, ela tem alguma crença com dinheiro, né? Ela
ela aprendeu lá com os pais na sua infância que dinheiro não dá em árvore, porque rico não vai para o céu, As famosas porque crenças limitantes. as famosas crenças limitantes. E aquilo fica enraizado no nosso inconsciente. Verdade. E o nosso cérebro, ele é muito incrível, né? Ele é muito inteligente. Ele faz a gente ter ações que comprovem essa crença que a gente tem. Porque a gente não vai querer ser mentiroso para a gente mesmo. Sim. Então, o que acontece se de repente a pessoa tem alguma crença com dinheiro, né? De repente a empresa dela tá super bem, tá super lucrando, tá super legal. Ela vai dar um jeito, inconscientemente, tá? Inconscientemente, ela vai dar um jeito de gastar o dinheiro que ela ganhou na empresa. Ela vai botar a empresa em dívida, ela vai comprar coisa que não precisa, ela vai dar um jeito de perder aquele dinheiro. Então, essa questão da autossabotagem ela é fundamental para qualquer processo de mentoria. Sem dúvida, sem dúvida. E isso é o grande diferencial, né, Júlia? Porque, como você bem explicou, né, são coisas que estão enraizadas a nível inconsciente, subconsciente, e que isso vai reverberando na vida do indivíduo em todos os setores. E quando chega no emocional, enfim, e quando chega nessa questão profissional, então, sobretudo quando ele é um empreendedor, né, ele que é o próprio dono de si, é um grande obstáculo a ser ultrapassado, né? É um grande obstáculo a ser ultrapassado. Por quê? Empreender não é fácil, gente. Claro. Né? Empreender é muito gostoso, empreender é desafiador. Eu sou uma pessoa que amo desafios, né? Empreender faz tu mexer com a tua criatividade, mas o empreender ele não é fácil. Ele mexe muito a fundo com a nossa questão de autossabotagem. Porque no momento que tu tá trabalhando no CLT, no momento que tu tá dentro que tu é concursado, tu tem as tuas tarefas, tu tem o teu horário, tu tem aquilo que tu precisa fazer, tu vai precisar chegar porque no tal horário, porque senão o teu chefe vai estar lá te olhando. Sim. Só que quando tu é empreendedor, tu é chefe de ti mesmo, né? Aí é tu que vai ter que controlar a hora que tu vai acordar. É tu que vai ter que controlar as ações que tu vai ter que fazer. É tu que vai ter que aprender a priorizar o que é importante e o que não é. Então, é muito desafiador a gente empreender, né? O Sem dúvida. Douglas Carvalho aqui está dizendo verdade. Verdade. Grande Douglas, abraço, irmão. Ele está sempre prestigiando aqui as minhas lives. Não, e é verdade, né? O empreendedorismo, ele exige, o empreender, ele vem com ele traz essa ousadia, mas ele também traz responsabilidade. Porque independente do tamanho do seu sonho, grandes sonhos, grandes responsabilidades. Então é imprimir isso na prática para que você venha a conquistar um dia por vez, mas chegar lá, seja como um profissional na área da comida, na estética, enfim, tem espaço para todo mundo, mas é óbvio que você tem que buscar um direcionamento, a mentoria e o direcionamento certo. Exatamente. E a mentoria é muito incrível a questão da mentoria, porque, cara, às vezes é muito difícil a gente conseguir as coisas sozinho. Eu precisei de um mentor. Eu precisei de um mentor, Sim, né? Talvez sozinha eu não fosse conseguir dar todos os passos que eu precisasse dar. Às vezes é necessário que uma pessoa pegue na nossa mão, né? Que a gente se comprometa. Aliás, por que a mentoria, o coaching, todas essas coisas, elas são tão poderosas? Porque tu tá te comprometendo com uma outra pessoa. E muito mais, além de tu estar te comprometendo com outra pessoa, tu também está pagando, né? Não é só, é teu dinheiro também que está em jogo, claro. né? Então, chances são que tu te comprometa muito mais a fazer aquilo que precisa ser feito. Sim, porque você tem que gerar resultados. Quer dizer, não digo gerar resultados, mas fazer com que a pessoa consiga gerar seus próprios resultados, até para você continuar naquele processo de mentoria e ver que o teu trabalho está dando certo e naquilo também que você precisa aprimorar, melhorar, dar uma lapidada ou outra. Uhum. Os grandes players aí do mercado,
né, os grandes empreendedores, empresários digitais, todos eles têm mentores, participam de mentorias, e não é de uma mentoria, participam de várias mentorias. O pessoal do marketing digital, que eu acompanho muito, porque eu gosto muito dessa parte de marketing digital, todos eles participam de diversas mentorias, gastam muito dinheiro em mentoria, porque é de lá que eles tiram os insights, as novas coisas que eles têm que fazer pelo negócio deles. Verdade. Até tem um comentário aqui não, da Carmen Regal. Tem que ter disciplina, com certeza. Como em tudo na vida, tem que ter disciplina. E empreender não é nem um pouco diferente. Você tem que ter bastante disciplina. E eu aproveito até esse gancho aí, esse apêndice que você falou do marketing digital. E, Júlia, eu te pergunto como é que o empreendedorismo, durante essa questão pandêmica, está sendo uma grande oportunidade para muitas pessoas. É engraçado isso, né? Porque eu estava falando com uma amiga minha que esses dias, né? A gente estava se falando e a gente falou assim, ó, olha, não ganha dinheiro quem não quer. Claro, por que que é tão difícil? Por que que é tão difícil, assim, por que que está sendo tão difícil, né? Claro, é horrível as pessoas estarem perdendo o emprego. É horrível, horrível. Só que às vezes as pessoas elas estão tão acostumadas a ver o ter um emprego como uma única opção que quando acontece de elas perderem o emprego, aquilo desmorona o mundo delas, né? Mas existem diversas oportunidades. E neste momento que a gente está dentro de casa, né? Que a gente está em distanciamento social, que a gente não pode ver as pessoas participar, gente, o digital é o grande mercado. Já existem pesquisas dizendo que os e-commerces eles estão cada vez crescendo mais em vendas. As pessoas hoje em dia elas estão na internet, né? Elas estão comprando produtos, elas estão comprando cursos, né? Essa pandemia, para quem sabe ensinar alguma coisa, por exemplo, quem sabe alguma coisa de inglês, né? Ah, eu sei bem inglês, eu sei ensinar as pessoas a escreverem Música, bem, tudo. música, arte. Gente, as pessoas estão com sede de conhecimento. Por quê? Porque elas estão. Tem muitas pessoas com muito tempo livre, né? Tudo aquilo que elas tinham de deslocamento, de ir para uma empresa, né? De estar dentro da empresa, agora elas estão dentro de casa. E aí está uma grande oportunidade. Sabe ensinar alguma coisa? Tem alguma coisa que tu sabe fazer? Tu pode estar fazendo um curso online vendendo isso. É uma grande oportunidade não só de aprender, como também de poder ganhar dinheiro ensinando, como você bem falou. Exatamente. Exatamente. E não só o ensino online, né? Eu tenho uma tia minha, é uma tia de coração, que ela sempre foi empreendedora. Aliás, eu vou trazer ela um dia lá pro meu canal, ali pro meu Instagram, para ela falar um pouquinho da jornada dela. E ela tinha uma empresa de turismo. Eu acredito que ela tem ainda. Só que com essa pandemia, a gente sabe como é que o turismo tá, né? Eu acredito que as empresas de turismo estão piores do que as empresas de eventos, né? Porque dentro de eventos o pessoal ainda fez aquele, como é que é? A caixinha de festa A que caixinha manda de para festa. casa, né? Agora, com turismo não tem muito o que tu fazer. E aí, qual foi a sacada dela? Cara, eu preciso me virar. E ela abriu um e-commerce. Abriu um e-commerce e tá vendendo roupa infantil, tá vendendo cosméticos, né? E ela tá ganhando grana. Para você ver, Olha, ela fez uma transição temporária ou não, como a gente falou, às vezes pode ser até que seja uma transição permanente, mas dentro desse quadro ela saiu do turismo, foi para uma outra coisa diferente e está ganhando dinheiro com isso. Não é aquilo. exato. Não é que todo mundo vai ganhar,
mas a pessoa tem que arriscar, a pessoa tem que se dedicar, dar o seu melhor, procurar bons profissionais, bons autores, uma boa literatura, vídeos, enfim, para poder dar esse pontapé inicial. Exatamente, mas por que que é tão difícil, Serginho? Dentro da nossa sociedade, além da questão de tu precisar ser especialista, né? Tu tem que entrar numa faculdade, tem que ser especialista, etc e tal. Desde a nossa infância nos ensinam que a gente não pode errar, Verdade, que errar é ruim. Quando tu erra na escola, tu repete de ano, verdade. né? Tu bomba o ano. Quando tu erra em alguma coisa, tu pode ser demitido. Então, Sim, a pessoa, quando ela tem toda essa carga, todos esses pensamentos quando ela vai empreender, então ela, desculpa o palavrão aqui, mas ela se borra de medo de sim, errar. sim. Ela tem medo de investir, de arriscar. Ela já vai, às vezes, já pensando que vai dar errado, que não vai funcionar. Exatamente. Daí, porra, mas se eu fizer um e-commerce e eu não vender, e se eu fizer o e-commerce e todo mundo rir da minha cara, né? Tipo, dizerem o que que eu tô fazendo da minha vida. Essa questão do julgamento, nossa, muita gente deixa de empreender, de realizar os próprios sonhos com medo do julgamento alheio. Verdade. Quando a pessoa que está te julgando não está pagando as tuas contas, Sim, né? sim, Então, é isso. Empreender envolve risco. sem Tem que dúvida. arriscar. Como tudo. E até que o Douglas fez um comentário aqui, cadê todo mundo? Boa noite, Patrick. Boa noite, Edu. Todo mundo é bom em alguma coisa, né? Com certeza. Responde para ele Óbvio, aí. com certeza. Se tu disser que tu não é bom em nada, cara, vai tratar dessa autoestima. Sim, olha, eu vou te dar. Porque Não, pode, desculpa, continua. Continua, por favor. se tu achar que tu não é bom em nada, cara, vai tratar da autoestima. Porque tu tá te desmerecendo, porque todo mundo é bom em alguma coisa. Com Todo mundo é. certeza, com certeza. Ou, ou tu sabe escrever muito bem, ou tu sabe cozinhar muito bem, ou tu sabe, nossa, tu sabe tocar um instrumento que é uma maravilha. Tu sabe desenhar como ninguém, tu sabe de repente ouvir as pessoas, tu te comunica legal, sabe? Quando a gente tá convivendo com a gente mesmo, às vezes é difícil da gente ver as nossas próprias qualidades. É muito fácil a gente ver a qualidade do Do outro, outro, sim. né? Aí, às vezes, é preciso vir um terceiro dizer qual é a tua própria qualidade quando, óbvio, tu não tem essa autoestima, né? Sim, ó, vou te dar um exemplo aqui de uma pessoa que entrou na sessão ela ainda está aqui. Um amigo meu pessoal, ele trabalha com instalação automotiva, insufilme e tudo mais. Ele já está nessa área aí há mais de 7, 8 anos. É um garoto novo, um rapaz novo. Não tem nem 30 anos ainda. Mas ele já tem essa visão, ele já vislumbra, bom, todo o conhecimento que eu adquiri aqui na prática, fazendo isso, tentando trazer até um pouco da minha criatividade para inovar no meu trabalho, ele já está vislumbrando o quê? Poder abrir o próprio negócio dele e não ficar mais vinculado ad eterno a um empregador. Por quê? Porque ele vai ter liberdade para fazer da forma como ele quer, mais do que tanto dentro de uma determinada empresa, de uma determinada loja física, que ele tem até um certo limite, tem um limite ali da atuação dele profissional, e ele já está vislumbrando que não, eu vou fazer assim, vou fazer assado, porque buscando tendências lá de fora, inovações que ainda não chegaram aqui, ou se já chegaram, ainda estão bem modestas, bem tímidas, e eu falo para ele, cara, vai fundo, porque você já tem essa bagagem profissional, aprimora isso e cai dentro. Ele está até me agradecendo Uhum. aqui, é o grande Patrick, meu amigaço, e então, assim, eu falo para ele, cara, num futuro não tão distante assim, abre o teu próprio negócio, usa esse teu conhecimento e cai dentro, cara. Seja o teu próprio patrão. Traga essa responsabilidade ainda maior para você poder realizar e também servir de inspiração para outros. Com certeza, né? Isso que tu falou agora, há pouco tempo, é tudo, né? Quando tu sai de uma empresa,
tu vai empreender, abrir teu próprio negócio, tu pode fazer as coisas da tua maneira. Ontem eu fiz a gente teve um aulão ali com uma amiga minha que ela fez um processo comigo de transição de carreira. Ela era, ela tinha carteira assinada e tal, ela era professora de Pilates dentro de uma academia. E no processo ela largou o Pilates e ela foi para a Índia estudar meditação. Foi demais, ela ficou 5 meses na Índia, na academia mais top lá que tinha. E ela voltou, hoje em dia ela dá workshops, enfim. E aí, há pouco tempo atrás, ela viu, mas eu gosto do Pilates. Mas ela gostava do Pilates, mas ela não gostava da forma como ela tinha que trabalhar com Pilates. Sim. Dentro de uma academia, da forma quadrada, etc e tal, né? Aí depois, agora ela tá unindo, olha que legal, ela tá unindo a meditação com a prática de exercício de Pilates. Legal, foi aquela da live de ontem que você fez? Foi, Que foi. bacana, que legal. Eu achava que era só a temática da meditação, eu peguei um pedaço, mas não sabia que ela estava unindo uma coisa com a outra e mandando Tá, bala. tá mandando bala. E ela tá empreendendo, ela já tá fazendo essas duas coisas. E ela tá empreendendo agora na área de cosméticos naturais. Ela tá Legal. vendendo um desodorante feito só com óleos essenciais, óleo de coco e leite de magnésia. Ela tá vendendo. Legal. Então, outra coisa que é importante eu estar abordando aqui é que a pessoa que vai empreender, ela não precisa escolher uma única coisa só, Claro que não, tem sabe? vários nichos, é isso aí. Uhum. A minha tia, por exemplo, que abriu esse e-commerce, daqui a pouco as coisas vão voltar ao normal, enfim, a pandemia vai embora, ela vai poder ter a empresa de turismo dela e vai poder tocar o e-commerce dela, por que não? Sim, aí foi como eu te falei, ela vai até colocar na balança para ver com o que ela está faturando mais, se ela vai continuar em um ou no outro, ou se vai manter os dois. Ainda tem essa opção. Exatamente, É isso. exatamente, né? A gente tem que. O empreendedorismo é legal que tu sai da caixinha, né? Tu não precisa Verdade. estar preso a uma coisa só. Não, literalmente. E, Júlia, eu queria que você falasse, a gente conversou também na nossa pauta anteriormente, quando você falou do termo eu empreendedor, né? Que é tudo isso que a gente vem falando agora. Você empreender, Uhum, você ser um empreendedor, então o eu empreendedor. Então uhum, eu queria saber de você o seguinte, né? Tem pessoas, por exemplo, que não têm CNPJ, não têm MEI, que querem empreender, por exemplo, ou, vamos lá, deixa eu pegar aqui um exemplo. Às vezes um ambulante, ele não tem aquele registro. Às vezes até tem, mas assim, existe muito essa questão da burocracia. Mas ó, a pergunta seria, você pensa num futuro próximo, até de uma forma social, ou enfim, até mesmo numa plataforma digital, trazer isso de uma forma mais didática, mais simples, para que todos, sem exceção, não somente o público feminino, né, que é o teu escopo principal, o teu front, né, mas pessoas assim que estão querendo empreender, que querem ser vitoriosas também, como eu dei esse exemplo do cara que vende do ambulante, do comerciante, do pequeno comerciante local, dele ter esse know-how, esse conhecimento, essa mentoria de forma social ou de uma forma mais acessível, mais palatável para ele, de como ser um empreendedor? com certeza, Serginho. Ainda que seja um projeto social e para pessoas que não tenham grana, eu pretendo fazer um projeto social ainda com mulheres, tá? E depois Legal. eu vou explicar um pouquinho por que que eu foco tanto em mulheres, tá? Sim, sim. Mas sim, eu quero fazer um projeto social. Tem uma entidade aqui em Porto Alegre que ela cuida de mulheres que sofreram violência, né, doméstica e que são mulheres de baixa renda, que não têm onde ficar. E, inclusive, agora, no Dia Internacional da Mulher, eu liguei para eles para dar algumas doações. E eles perguntaram o que Bacana. que eu fazia, né? E eles disseram para mim: Nossa, bem que tu podia fazer um projeto aqui com as nossas mulheres, né?
E sim, eu tenho vontade de fazer um projeto social com mulheres carentes, mulheres que sofreram violência, para que elas possam se tornar empreendedoras, pequenas empreendedoras, para que elas possam ter a independência financeira e pessoal delas, para que elas não precisem mais passar por esse tipo de situação na vida delas, Com né? certeza. Isso resgata, vai além, né? Vai a questão da dignidade, da autoestima, né? E de Uhum. mostrar o valor delas, elas enxergarem o próprio valor delas, né? A questão da Com certeza. meritocracia, que é uma coisa também que eu acho um absurdo. Por que que a mulher tem que ganhar, tem a mesma função, o mesmo cargo dentro de um ambiente corporativo, por que que ela tem que ganhar menos? Não, não tem essa. Se você é bom, se você é capacitado, se é o teu mérito, não tem o porquê de você estar sendo dentro de uma hierarquia, estar abaixo, né, de uma mulher ou vice-versa. Uhum. Isso não te deixa aquém de absolutamente nada. Tudo é uma questão de mérito. Exato, e essa é uma das grandes mágicas do empreendedorismo, né? Porque, além de tudo, isso foi uma das decisões de eu também trabalhar com mulheres, né? Porque dentro do empreendedorismo tu não tem isso, de ter um teto salarial, de ter desigualdade salarial. Tu vai ganhar conforme o teu trabalho, Claro, né? Então, é uma forma da pessoa ganhar de forma mais digna, né, dentro daquelas coisas que de repente ela ganha muito pouco para tudo que ela faz, para tudo que ela é. E dentro do empreendedorismo, ela tem uma perspectiva de ganhar muito mais, né, com claro, sem todas as dúvida. qualidades que ela tem e de não sofrer uma desigualdade salarial, né? Porque as pessoas ficam muito preocupadas. Será que isso vai dar certo? Será que não vai dar? Eu até separei alguns casos, eu não sei se você conhece alguns, eu separei três. Por exemplo, isso lá nos anos 80, no final dos anos 80, começo dos anos 90, teve o nome dele, ele é conhecido na realidade como o David de Camelot, né, que era um ambulante, que ele, aqui no Rio de Janeiro, na Central, que ele estava precisando, ele pediu um dinheiro emprestado para comprar um remédio para a esposa dele, e ele teve uma jogada, uma sacada de comprar balas. E aí, com a comunicação dele, ele começou a vender e tal, e foi multiplicando. Depois ele teve a barraca dele, a banca dele, como ele chama, a banca do David de Camelot, faziam pedidos para ele pelo orelhão, na época do orelhão. E ele ia Nossa. lá, atendia, entregava, dava sempre quando alguém comprava os doces com ele, dava às vezes uma cortesia, um bombom, uma bala. Olha a criatividade do cara, isso lá nos anos 80, começo dos anos 90. E o cara foi faturando, o cara chegou até no começo do celular, ele acabou tendo um celular, dada a importância e o sucesso dele. E hoje é um palestrante de muito sucesso, Uhum. que, se eu não me engano, estudou até o ensino médio. O David, cadê? Eu acho que ele, se eu não me engano, ele só fez o ensino médio, ou ensino médio, perdão, o ensino fundamental, e fez sucesso com essa banca do David. O outro também, que não tem tempo, não tem tanto tempo assim, o Richard, né, do Pega Visão aqui do Rio também, que ele pegou aquele Aquele de dinheiro. água? Oi? É aquele que vende Da água? água, exatamente. Ele foi lá e ele fez aquele vídeo improvisando, mostrando, não, eu compro, pago tanto gelo a água e vendo por tanto, meu lucro assim, assim, assado. E o cara chegou a dar palestra em Harvard, sem ter, né, ele sempre gostou de ler, mas não teve uma oportunidade de ter uma educação decente, uma educação pública decente, que é um dos pilares que, infelizmente, deixa muito a desejar no nosso estado e no sentido de país como um todo, não somente local. E teve também o outro, que é o Geraldo, ele é de São Paulo, Geraldo Rufino, mineiro, que é ex-catador de latinhas, que hoje ele fatura mais de 50 milhões por ano, né, com empresas. Ele quebrou, voltou, que ele fala, não, eu sou o dono da minha empresa, mas ao mesmo tempo eu também sou faxineiro, eu também sou, se precisar, ser o copeiro. Então, assim, é um trabalho em equipe interessantíssimo. E quando você junta isso, mesmo com um certo know-how, mas às vezes com o teu trato, com a tua transparência, com a tua credibilidade, com a verdade, trabalhando com a verdade, você consegue sucesso, não tem como. Aí você fala, isso não é para mim. Não, isso é sim. É só você investir, acreditar
e não viver à base de motivação, mas sim de determinação. Determinar a sua ação e Uhum. movimentação. Fazer o teu movimento. Dar movimento à sua vida. Exatamente. Não adianta tu só. Eu acho muito legal e eu acredito muito, né, nessa questão do pensamento positivo, de tu criar, de tu imaginar. Claro, Só que o claro. universo ele não vai te ajudar se tu não tirar tua bundinha da cadeira e não fizer o que for necessário, né? Sem E dúvida. outra coisa, né? Provavelmente essas pessoas de sucesso que tu falou, elas cometeram muitos erros, Sim, né? sim, sim. Então, quem for empreender tem que perder esse medo de errar, sabe? Tem que perder essa crença de que não pode errar, sabe? Tem que errar. Só vai ter sucesso. Com certeza o Silvio Santos deve ter cometido muitos erros. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Com certeza. Vamos lá, diz um outro grande empresário aí, Serginho, que tu admira. Olha, o Silvio Santos é um, você falou do nacional que eu admiro muito. Steve Jobs é outro também Jobs deve ter. genial. Cometeu. Eu li o livro dele. Sim, Ele fez aquela empresa, acho que de umas TVzinha, um computador mais sim, da quadradinho. Macintosh, e no começo não estava dando certo. Era ele e o sócio dele. Então, assim, Uhum, ele também bateu cabeça. Também bateu com cabeça certeza. até ele acertar. Então, assim, são cases, né, de muito sucesso, mas que começaram lá atrás de forma bem módica, bem às vezes até um pouco desanimadora, mas com tudo isso Uhum, foram militando, batalhando, acreditando, se superando, porque isso vale para qualquer ofício, né, até mesmo dentro do esporte, enfim, em qualquer âmbito, mas desde que você queira realmente levar a sério e ser aqui, ó, a Carmo Regal novamente, o dono da Casa Bahia. Sim, o dono das Casas Bahia, eu acho que ele vendia, exatamente. se eu estiver errado, você me corrija, Carmo. Eu acho que ele era, não sei se ele vendia pequenos produtos assim, passava na casa das pessoas e tipo um crediário, né? Eu não lembro agora ao certo, mas também é outro grande case de sucesso. E o próprio Silvio Uhum, Santos também, como a gente bem falou, tem inúmeros aí pelo Brasil que às vezes a gente até desconhece, mas que às vezes não tem nível superior, não tem um ensino médio, o uhum. antigo segundo grau, tem até, às vezes até semi-analfabeto, mas é um cara que na comunicação, na versatilidade, na ousadia, ele conquista, ele atrai, ele mantém, ele fideliza o público dele e, Exatamente. e Eu não ganha com sei isso. quem perguntou pra gente, quem falou que todo mundo tem qualidades. É Sim, isso que o Sérgio está Foi falando. o Douglas. Se perguntou se todo mundo então é bom, né, em alguma coisa, sem dúvida. Tá aí a Tá aí, prova disso. Tá aí tá a aí a prova prova disso. disso, né? Com Outra certeza. coisa também, baseado no que tu estava falando, né, Serginho? As pessoas, ai, mas não é para mim, porque não vai dar. O que acontece? As pessoas tendem muito a olhar para o palco das pessoas sem, sem saber de todos os bastidores delas. Verdade. Ah, mas para ti é fácil, porque tu tem tantos seguidores. Verdade. Ah, mas para ti é fácil, que tu tem. Mas, cara, tu sabe tudo que aquela pessoa Já passou passou. para Exatamente. estar agora tendo aquele dinheiro, aquelas pessoas que ela conhece, aqueles números. Aliás, número de seguidor não paga boleto, tá, gente? Mas foi só um Verdade. exemplo, tá? Mas assim, vocês que estão assistindo, assim, botem isso na cabeça de vocês. Parem de comparar os bastidores de vocês com o palco das outras pessoas. Montem seu Vocês não próprio palco. sabem, não sabem, né? Ai, mas aquele juiz, cara, tu sabe o quanto que aquela pessoa teve que estudar, Noite sem abdicar da vida dormir. pessoal dela, Verdade. para estar ali Verdade. naquele lugar? Tu estaria disposto a abrir mão de todas as coisas que aquela pessoa abriu, a fazer todos os esforços que ela fez para estar no lugar dela? Com toda certeza. Isso aí são questionamentos, são provocações que a pessoa tem que fazer em si mesmo. Exatamente, exatamente. Júlia, só te cortando aqui, que está faltando 23 segundos.
Eu vou encerrar, eu posso te chamar de novo para você falar sobre o porquê do empreendedorismo feminino e a gente entrar na quarta revolução industrial, que é o Podemos. 4.0? Então vamos lá. Podemos. Vou te Boa esperar, noite a Serginho. todos. Vamos para a parte 2, Julinha. Já estou te chamando aqui de novo. Então tá. Não esquece de salvar Não, essa não. Vai parte. ficar salvo agora. Já Salvando salva, já. tá? Voltamos aqui com a nossa... O tempo do IGTV se esgotou da primeira parte. Então voltamos novamente aqui com a nossa querida Júlia Amaral. Ela que é mentora de empreendedoras, é uma empreendedora também. É uma empreendedora digital e administradora. E a gente estava falando aqui, a gaúcha de Porto Alegre, mas que atende, faz mentoria, sobretudo voltada para o... Obrigado mais uma vez pela participação, Carmo Regal. Para o mundo, o escopo voltado para o universo feminino, a nível Brasil e até para o exterior. E falando aqui, deixando bem claro que empreender é uma tarefa árdua, mas não é impossível. Ela voltou aqui, deixa eu assinar para ela e chamá-la, para a gente continuar esse nosso bate-papo. Voltamos, Júlia. Voltamos. Voltamos, vamos nós. Vamos nós novamente. E agora eu quero que você fale, eu estava fazendo aqui uma breve introdução quando você estava entrando, falando novamente sobre você, o teu perfil, mas eu quero saber o porquê do empreendedorismo feminino. Por que esse segmento específico que você resolveu escolher, esse nicho, né? Vambora. Tem duas razões, tá, Serginho? Certo. Como eu te disse, logo que eu comecei a trabalhar na questão de desenvolvimento pessoal, eu comecei a trabalhar a autoestima de mulheres, né? Querer desenvolver a autoestima das mulheres, porque claro que tem homem que tem baixa autoestima, mas na mulher é muito mais forte essa questão, né? De se sentir mal, de se sentir inferior, de se sentir feia, de não se sentir capaz, né? E outra questão do empreendedorismo feminino veio muito pela história da minha mãe, né? E a terceira parte é que eu também gosto muito de empreendedorismo, sempre gostei, mas a minha mãe me inspirou muito Legal. a eu estar trabalhando com isso hoje, né, neste nicho. Ela que foi também uma das peças importantes aí, né? Um dos fatores que fizeram você focar no empreendedorismo, mas no empreendedorismo feminino, né? Exatamente. Porque o que acontece, Serginho? Claro que os homens têm, né, muitos problemas quando vão lá começar um Claro. negócio, né? Todo mundo tem. Só que o que acontece, tá? Por que empreendedorismo feminino? Eu acredito no empreendedorismo como uma alavanca, como um acelerador da independência feminina. Porque apesar dos tempos terem mudado, da gente estar no século XXI, muitas mulheres, pela sua criação, por diversas coisas, e a nossa sociedade não evoluiu junto com todos esses pensamentos. Então, querendo ou não, ainda tem filmes, né, muito modernos da Disney que falam que o certo é a mulher. Não que eu ache errado, tá? Sim. Acho que a mulher ela tem que escolher o que ela quer da vida dela. Mas assim, Claro, sem dúvida. o que é retratado em filmes de princesas, né? Que a princesa tá lá sofrendo um problema, vem um príncipe encantado e ela é feliz para sempre. E aí ela cuida da casa, do filho e aquela relação é a base de tudo para ela, né? Então a mulherada entra numa vibe de que tipo, se eu tiver um relacionamento, tiver uma família, tá tudo certo. Muita mulher pensa assim, ainda. E aí, quando acontece uma zebra de, por exemplo, um relacionamento não dá certo, de ela ter um relacionamento abusivo, ela ficar numa puta de uma encruzilhada. Por quê? Sim. Porque de repente ela dependeu daquele parceiro
Por Anos da anos, vida, isso é muito comum. Isso é muito comum ainda, infelizmente. anos da vida dela, né? E aí, para voltar para o mercado de trabalho, para ela se independer, é uma merda. E daqui a pouco ela também não. Ela tem filhos pequenos e ir para uma empresa trabalhar CLT é complicado. Sim, Ela não tem com quem de repente está deixando os filhos dela, né? O empreendedorismo, ele, de novo, né, trazendo tudo aquilo que a gente estava falando antes, é uma oportunidade de ela não ter um salário desigual, de ela ter um salário que ela merece, né? Que ela pode botar a criatividade dela e o propósito dela para fora, dentro de um negócio. E também para a empreendedora que é mãe, de estar acompanhando o crescimento dos filhos dela, né? Porque querendo ou não, eu não sou mãe, tá? Mas eu vejo muitas mães terem essa questão de tipo, daqui a pouco o filho cresceu e ela não viu. sim. O tempo passou. O tempo passou e ela não viu. Daqui a pouco o filho dela tá adolescente e ela não viu o filho dela crescer. Por quê? Porque ela estava lá dentro da empresa dela, que ela trabalha 8 horas por dia, mais o deslocamento, às vezes ela fica, sei lá, 10 horas fora de casa, né? Quando ela sai de casa, o filho está dormindo. Quando ela chega em casa, o filho está dormindo, Estou dormindo também. Isso é verdade. Isso é uma coisa né? até muito, muito importante você frisar isso, porque muitas mulheres se tornam muito dependentes do parceiro por anos e às vezes o relacionamento está desgastado, enfim, como todo e qualquer relacionamento interpessoal, mas ela não tem a independência dela, ela não evoluiu, ela não estudou, às vezes até porque se tornou submissa daquele parceiro, muitas das vezes até por um relacionamento abusivo, como você falou, e às vezes também por escolha pessoal, né, o livre-arbítrio de cada um, e aí quando acaba ela se vê perdida, porque às vezes Uhum. tem filhos, ou às vezes até se não tem filhos, é o peso da idade ou algum outro problema que possa impossibilitá-la de ir para o mercado de trabalho, e aí o que fazer, né? O que Tem, fazer, né? sim, Ou às vezes. Não, e outra coisa, às vezes o relacionamento acaba, mas às vezes não acaba. Daqui a pouco, essa mulher, ela tá se submetendo a um relacionamento abusivo, ela continua, ela resolve continuar naquele relacionamento pra, porque ela não vê saída. sim, até para ela manter, até porque ela precisa, entre aspas, né? Ela precisa, ó, a nível até inconsciente, manter aquele padrão comportamental. Exatamente, exatamente. Querendo ou não, né? Ah, eu vou, meus filhos vão passar necessidade, eu vou ficar solteira, né? Então ela bota muita energia, né? A mulherada é de novo o que eu estou dizendo. Os tempos mudaram, né? Muitas coisas modificaram, mas a mente, o inconsciente coletivo das pessoas ainda precisa muito evoluir. Tem muita mulher, e não é poucas, tá? Talvez seja uma maioria, ainda está presa naquele inconsciente coletivo de que a mulher precisa, né? Precisa sim casar, ter filhos e tal, e estar naquele relacionamento, e daqui a pouco, e aquilo é a prioridade dela, né? O trabalho não é a prioridade é a sua família. E daqui Sim, a pouco ela prioriza tanto, 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 que daqui a pouco ela abandona sim. o trabalho dela, né? Aí quando vai ver o tempo passou e ela ficou para trás. E exatamente, o tempo passou e ela ficou para trás, Na né? realidade, né, Júlia, assim, resumindo no teu trabalho, sobretudo nessa questão da a mentoria, como mentora também de empreendedoras e sendo uma empreendedora também, de focar em gerenciamento de negócio, né? Exatamente, né? A minha mentoria, ela ensina além da pessoa
ter, né, essa questão de parar de se sabotar, da gente analisar os pensamentos que estão sabotando ela, que estão sabotando o negócio dela, a gente vai fazer uma análise, porque, afinal, eu sou administradora de empresas, né? Sim. A gente vai analisar como é que está a questão do marketing do negócio dela, a gente vai analisar como é que está a questão de vendas, né? Como é que é o processo de vendas dela. A gente vai analisar também como é que estão as finanças dessa empresa, né? A gente faz uma análise do negócio. E a pessoa que não quer empreender, desculpa, e a pessoa que quer empreender e não sabe no que empreender. A gente vai fazer um processo juntos de descobrir no que ela quer empreender e para ela estruturar este primeiro negócio que ela quer Sim. ter. Né? O mexer também nesse personal branding do indivíduo, né? Pra ele se encontrar. Exato. Com rede social, o personal branding, ele é muito, muito, muito importante, né? Porque assim, ó, tem espaço para todo mundo. O Claro que personal tem. branding, ele te ajuda na questão de achar pessoas que se identifiquem com o teu trabalho, né? No momento que tu tá botando a tua cara, do teu jeito, do jeito que tu é, a tua marca pessoal, tu vai acabar atraindo pessoas que têm a ver com as tuas escolhas, com Sim, a com o tua teu perfil. energia, com o Claro. teu perfil, com o teu jeito de ser, né? Eu tenho plena consciência de que eu não agrado todo mundo. Ah, Mas normal. tem muita gente que Todo se mundo. identifica. Exato. Mas tem muita gente que se identifica comigo. Se identifica com as músicas que eu escuto, se Sim. identifica com o meu estilo de vida, né? Então, personal branding, ele é muito importante, né? Principalmente numa era digital de que a gente está concorrendo com pessoas, né, de todo mundo, do Brasil inteiro. Tem Não, diversas pessoas que fazem a mesma coisa, não é verdade? verdade. Verdade. Não, e uma coisa também bem interessante para adicionar nisso aí, vindo a Dir no teu comentário, é que eu tenho percebido que bom, pelo menos é uma opinião pessoal e como espectador também. Quando eu paro para ver algum vídeo, até mesmo uma live, enfim, você às vezes não quer ver mais aquela coisa meio que super produzida, com todo aquele roteiro, um meio que artificial. Você quer ver aquela coisa meio crua, como realmente Sim. a pessoa é, como ela realmente, para ter aquele approach com quem está assistindo, para poder a pessoa olhar e falar, pô, eu me identifico com esse cara. Ah, não, ele é chato, eu não vou seguir ele, eu não vou acompanhar o trabalho dele porque não é a minha praia. Não, peraí, eu gostei do que ele está falando. E a pessoa ser fora disso aqui, da câmera, da tela, lá fora, no mundo lá fora, ser exatamente aquilo que ela é quando ela abre uma transmissão, um streaming. Eu acho que isso aí tem muito valor, é um sprint muito forte, e eu tento trazer isso para mim dentro da área da comunicação, e eu acho que com você, eu tenho certeza, pelo que eu já te conheço, que com você não é nem um pouco diferente dentro do teu trabalho. Claro que não. Por isso que, assim, para quem está nos ouvindo aqui, é muito complicado. O que está existindo muito principalmente nessa era digital que a gente está falando, né? As pessoas estão copiando perfis, né? Estão copiando o jeito de trabalho de outras pessoas que estão dando certo. Verdade. E olha, não tem tiro no pé maior do que isso, porque no momento que tu tá copiando outra pessoa, tu não tá sendo tu mesmo. E as pessoas que estão fora, elas identificam isso. Verdade, sim, sim. Você foi como eu dei o exemplo de quando aparece às vezes anúncios de, sei lá, curso disso, curso daquilo, bolsa de valores. Você já olha com aquele olhar de desconfiança, não é nem por você não conhecer aquela pessoa em questão que está apresentando, mas é o mesmo discurso de sempre. Tá? É uma geração de Betinas, é uma geração de Fábio Puentes dentro da hipnose. Então, assim, você Uhum. fica meio que, caramba, o que eu vou escolher? O que será que realmente vai me trazer conteúdo ou não? Tá muito complicado isso, né? Muito complicado. Exatamente. Essa questão do diferencial, daqui a pouco, poxa vida, tu olha a pessoa. Aí tu vai lá olhar os stories dela. A gente está falando muito nessa questão do digital, né? Sim,
Aí tu olha os stories da pessoa, ela tá fazendo a mesma coisa que outra pessoa, o perfil dela tá ali, o feed dela tá exatamente, porra, por que que eu vou seguir essa pessoa? Mas daqui a pouco tu dá o teu toque, o teu tempero, tu fala do teu jeito, sabe? Tu tem a tua linguagem, tu coloca as tuas músicas, o teu dia a dia, cara, a pessoa vai ver verdade naquilo, ela vai se Verdade. identificar, sabe? Tu não vai ser só mais um. Verdade. Mesmo que ela não goste, não compartilhe dos mesmos gostos, ela vai ver que você está sendo autêntico, que você está mostrando quem você é. Isso é o mais Autenticidade. importante. Você não está sendo um Exatamente. personagem. Um personagem. É, eu sou uma grande espectadora de YouTube. Eu adoro YouTube. E os YouTubers, as YouTubers que eu mais gosto, são as que mais têm personalidade própria, têm, sabe? Elas são autênticas, elas fazem, falam do jeito delas. Tem gente que é mais séria, tem gente mais engraçada, mas tem as suas piadas próprias, tem seu jeito de falar, sabe? Imitação, tu vê quando é imitação, e imitação não é legal. É, isso é verdade. Não é legal e tem e às vezes até se funciona, tem um prazo de validade bem curto. Porque daqui a pouco vem outro que faz a mesma coisa igual e daqui a pouco ele dá aquele pump, mas daqui a pouco ele cai também. Então se torna uma coisa enfadonha e você vê que é artificial. A gente vê É isso não artificial. somente. E a própria pessoa que está copiando vai se cansar, porque ela não está fazendo Sim, aquilo com paixão. sim. Ela só E está fazendo aquilo visando ao lucro só o que ela lucro. vai ter. E não o conteúdo. A gente vê isso não tão somente aqui no Instagram, nas plataformas digitais, mas até mesmo, hoje eu não sou um espectador de TV, nem muito, acabo e tão pouco aberta. Mas você vê que tem determinados segmentos, às vezes no humor, no esporte, que é aquele mesmo padrão, aquele mesmo tipo de narrativa do mais do mesmo. Na rádio também, muita gente gosta porque já se acostumou, e muita gente está saindo fora porque não está falando a linguagem deles e não está sendo autêntico. Não sou autêntico. Não sou autêntico, exatamente, né? De novo, tem espaço para todo mundo. E tu vai vender, né, teus cursos, teus produtos, teus negócios, na medida em que tu for mais tu mesmo. Sem dúvida. Porque tu vai conquistar o teu espaço, tu vai conquistar pessoas que pensam parecido contigo, que vão se identificar contigo. E que vão ver verdade naquilo que você passa, que é o mais importante. Exato, Vão ver e exatamente. vão poder conferir. E uma coisa que eu acho também bem bacana é quando você tem aquele approach real com as pessoas que te procuram no teu trabalho, né? Quando você não terceiriza isso. Não, você tira um tempo para poder responder, para você poder tirar as dúvidas, para você aprender, para ter esse feedback também com a pessoa que está ali comprando o teu produto ou que está te assistindo. Eu acho que isso é de suma importância porque você valoriza aquele indivíduo que veio te procurar e você também, de certa forma, se sente prestigiado. Então tem que haver essa troca, esse feedback, né? Esse eterno aprendizado. Com certeza, né? Por isso que é tão importante a questão de tu dar atenção pro teu público, responder os directs, sabe? Ter o Com carinho certeza. com a tua audiência, cara, porque tu tem que ter relacionamento. Hoje em dia, relacionamento é o top dos tops dos Sim, tops, todas as e coisas. hoje as redes sociais elas mostram para a gente que vem expor aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente quer passar, que nós somos os nossos próprios relações públicas. Então, começa por aí. Exatamente. Começa por aí. Exatamente. Olha, no empreendedorismo feminino, tu não tem noção de quantas concorrentes eu tenho, né? Eu tenho concorrentes grandes cara, eu não vou querer copiar elas, eu vou ser eu mesma, porque eu vou atrair o meu público, pessoas que gostam de mim do jeito que eu sou, Claro, né? sem dúvida. Minha autenticidade é que vai trazer o meu público. Em algum lugar vai bater e vai ficar. Exatamente, com certeza. Com Sim. certeza. E agora, Júlia, a gente falou aí do digital, né? Aí entra aí questões, por exemplo, do mobile marketing, que por exemplo, o Facebook, mas o Instagram, todas essas grandes redes, essas grandes mídias sociais. E eu queria chegar
como eu já tinha falado no encerramento dessa primeira parte, por conta do tempo do IGTV, na quarta revolução industrial, que é o que a gente está vivendo, né, que são as tendências do futuro do mundo digital. Então, assim, o marketing digital ele já é uma realidade. Óbvio que tem muita coisa ruim, tem, mas também tem muita coisa boa. Então, não dá para fugir do digital. Ele já é uma realidade, não tem como. Ele já é uma realidade dessa quarta revolução. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Hoje, o digital é uma realidade e cada vez vai ser uma realidade maior, né? Nessa pandemia, a gente pode estar vendo isso de uma forma muito maior, né? Verdade. Telemedicina, gente, médico está dando consulta online. Os psicólogos que tinham todas aquelas ressalvas de fazer atendimento online, estão fazendo atendimento online, Sim. né? As pessoas, os amigos que agora não podem se ver pessoalmente, estão fazendo streaming, estão se vendo. Os velhinhos hoje em dia, né? As pessoas idosas, os Nossos netos queridos estão idosos, sim. ensinando as pessoas a fazerem transmissão pelo celular, né? E eu estava vendo uma coisa muito interessante, né? Que por causa do digital, de toda essa questão da era da informação, parece, eu não sei exatamente o número, tá? Eu posso estar Sim. mentindo, mas é mais ou menos isso, tá? Que daqui a 20 anos, 80% das profissões que existem hoje em dia não vão existir mais. E Acredito. 60% das profissões que vão existir ainda nem estão na nossa cabeça. Sim, não, De acredito. tanto, Acredito de porque tanto antes que mesmo, antes mesmo dessa questão pandêmica, já era uma realidade, até mesmo em grandes empresas e também em órgãos públicos, o teletrabalho. Ele gera uma realidade até para a questão de redução de custos e também de flexibilidade, de maior autonomia, uma certa margem para o empregado. E isso virou uma grande realidade a partir do momento daquele boom da pandemia, né, em que você não podia, naquele começo que você tinha que evitar ao máximo ter o contato com o próximo, em que havia aquela preocupação muito grande de uma recessão econômica, tal qual foi lá em 29, né? Então, assim, as pessoas tiveram que se adaptar e usaram o quê? O digital, a tecnologia a nosso favor mais do que nunca. exatamente, é muito engraçado isso para mim tá vendo isso hoje, porque nossa, tu não tem ideia de como me questionavam, né? Das pessoas que não conheciam meu trabalho. Ah, mas o online dá certo? Ah, mas é a mesma coisa que o presencial? Ah, mas como é que eu vou fazer? Gente, em 2016 eu fazia isso. E hoje é uma realidade, né? Gratificante, né? É bem gratificante. É gratificante. E se de 2016 a gente já teve esse puta desse salto, tu imagina daqui a 20 anos, Serginho? Sem dúvida, sem dúvida. Que Você vê aí, 80% dos empregos que a gente tem hoje em dia não vão existir mais. E 60% dos empregos que vão ter, a gente nem imagina. sim, ainda está em fase de construção. A gente só não sabe quando, mas vai surgir. Porque é uma tendência, não tem como fugir disso. Não tem como escapar. Né? E é engraçado quando você falou também do EAD, né? Você vê aí instituições de ensino superior que já isso aí já lá em 2008, 2010, timidamente estava começando, muitas pessoas criticavam isso, será que tem o mesmo conteúdo, a mesma qualidade? Eu mesmo já fiz pós e uma segunda graduação dessa forma semipresencial e assim, particularmente falando, eu aprendi até muito mais do que estar ali todo dia batendo ponto, já cansado dentro de uma sala de aula, né, com várias pessoas falando, às vezes, assuntos aleatórios, e você não conseguindo fazer o devido fichamento do que você queria, do que você quer aprender. Então, assim, tudo é uma questão de disciplina. Talvez talvez seja um pouco precoce, às vezes, para uma criança, para um adolescente, por questões naturais, né? Às vezes, né, do controle disso por parte dos pais, né, de quem cuida dessa administração, que foi uma coisa muito abrupta. Mas o homeschool, esse ensino à distância, isso já é uma realidade.
E é uma Já. tendência, já é uma É realidade. uma tendência. Mas vai para isso acontecer, de toda essa, a gente vai ter que ter algumas construções, reconstruções aí, né, Serginho? Por exemplo, ensino EAD. O que eu vejo hoje e que eu conversei com muitas pessoas, tá? A gente vai ter que ter uma inclusão digital maior Sim, para sim. que essa revolução aconteça de uma forma mais igual. Eu não sei como é que está aí no Rio de Janeiro, eu sei que aqui em Porto Alegre, as escolas particulares, com a questão do EAD, estão voando. Sim, aqui também. As pessoas estão ali, as crianças, os adolescentes estão se formando, estão tendo provas, estão conseguindo acompanhar aulas, Sim, mas as pessoas de baixa renda, por outro lado, tu pensa só, tá? Normalmente uma pessoa que está numa situação de miséria, numa classe muito baixa, ela provavelmente ela não tem um computador em casa. é, Ela não tem exatamente. um Wi-Fi em casa. De repente, ele só tem o celular dos pais, com aquele É 4G bem verdade. furreca, Ou às vezes no ela usa cartão. um Wi-Fi compartilhado, comunitário, que às vezes não tem a qualidade de transmissão, não tem a qualidade de conexão para pegar aquela transmissão. Também tem isso. Tem que mexer. Exato, A gente tem que começar a pensar na infraestrutura também, para na essas pessoas. infraestrutura. Claro, Exato. E aí, daqui a pouco, essa criança só consegue acessar a internet, essa criança, esse adolescente, através do celular do pai e da mãe. verdade. Mas esse pai e essa mãe precisam trabalhar. E aí, É, como é que ela vai ter essa aula online, não é verdade? Então, além da questão do crescimento do empreendedorismo digital, mais para frente, e agora a gente está notando isso, a gente vai precisar de uma inclusão digital maior, uma né? inclusão e um investimento, uma infraestrutura adequada, mínima, né? Bem basilar, mas eficiente para que todas as pessoas possam ter esse tipo de acesso, que é o mais importante, sobretudo Exatamente. na área da educação e das crianças e adolescentes, né? Porque a internet é aquilo, também tem que saber filtrar o conteúdo, porque tem muita, é uma grande lata de lixo, né? Você pode reciclar muita coisa, pegar muita coisa boa, mas também tem muita coisa danosa, perigosa, e os pais têm que ficar Exatamente. atentos e, sobretudo, para esse pessoal mais carente, que às vezes nem tem contato direto com isso, com a mesma facilidade que outros, né? Para quando chegar também saber aquilo que vai pesquisar, saber como ser conduzido. Eu acho que isso também é bem importante e foi bem interessante o que você acabou de frisar agora, Júlia. Uhum. Bem Tu vê, pertinente. olha só o que escreveram aqui para gente, ó. Hoje percebemos que muitos setores de uma empresa estão acabando devido à digitalização. Ah, sem Perfeito, dúvida, sem dúvida. perfeito. Sem dúvida, Carmo Regal, sem dúvida, porque aquela questão dos backups de arquivos, dos grandes arquivos, isso aí tá acabando, até mesmo por uma questão de, como é que eu posso dizer, de segurança mesmo, né? Porque às vezes numa questão de incêndio, grandes arquivos impressos e tudo mais, hoje não, hoje a gente tem o armazenamento no cloud, né? Na nuvem, totalmente digital, que depende de uma, óbvio, de uma quantidade de conexão de banda larga boa, de um link ótimo, mas a tendência é essa. Os processos judiciais que são digitalizados, são eletrônicos, né, para facilitar a vida Uhum. não tão somente do cliente, mas também do constituinte dele, do advogado, do próprio juiz. Hoje isso já é uma tendência. E quando a gente fala da quarta revolução industrial, vou dar alguns exemplos aqui. Óbvio que a nível Brasil vai demorar um pouco a chegar por N fatores, mas, por exemplo, a gente tem aí, ó, com a quarta revolução industrial, a diminuição em mais de 50% de horas de trabalho, a geração de 60% a mais de renda, como você falou, de empregos que a gente ainda nem, que a gente, profissões, ofícios, empregos que a gente ainda desconhece, que mesmo com inteligência artificial por trás disso, vão ter que ter pessoas, ainda que num quórum reduzido, mas pessoas bem gabaritadas para poder fazer essa engrenagem funcionar. Iremos dispor
disputar vagas com softwares e robôs, a inteligência artificial, a impressão 3D, na questão da medicina também, os robôs, as máquinas, os scanners para detectar doenças em frações de segundos, ao invés daquele exame totalmente complexo, demorado, de impresso, e ainda que numa mídia digital, mas que demora muito tempo para diagnosticar uma determinada doença, e sim em segundos. A questão dos drones, a questão também da transmissão por IPTV, que já é uma realidade, a transmissão de dados, o carro autônomo, elétrico, e até mesmo em Dubai, que já fizeram testes aí daqueles carros, dos carros tipo Jetsons mesmo, né? Aquela coisa dos carros voadores e tal. Isso já é uma realidade em países com alto poder aquisitivo, né, de investimento. Então, é como ela reitera aqui a Carmo, quem não se profissionalizar na área digital será engolido pelo mercado. Sim, o Big Data, sem dúvida. Certeza. E outra coisa que eu já é uma quero grande pontuar realidade. aqui, outra coisa que eu quero pontuar aqui, Serginho, que tu falou, e eu li nesse livro, trabalhe 4 horas por semana, e isso me trouxe um insight, que cada vez mais a remuneração vai ser em cima de produtividade e não mais em cima de horas que tu está dentro de um estabelecimento. Sim, eu Se tu concordo. produziu em 2 horas, Você ganha cara, por isso. Você ganha por isso. exatamente, tu vai ganhar em cima daquilo que tu produziu. O Eu que acho já que a não é muito. tendência é essa. Sim, a ideia é Tomara. essa. Eu concordo. O que não é muito diferente, assim, se você pensar na realidade americana, né? Porque o cara tem lá 8 horas de trabalho e tudo mais. Mas ele só trabalhou 4 horas, ou então ele quis faltar hoje para trabalhar amanhã. Então ele vai receber proporcionalmente. Isso já existe em alguns lugares e eu acho que é bem. Eu acho que é o que vale. Eu acho que é isso que tem que ser. Tem que ser dessa forma. Até para o indivíduo valorizar também o trabalho dele e correr atrás. Bom, se 4 horas para mim é o suficiente, porque nas outras horas eu quero fazer outras atividades, laborar de outra forma, beleza. Ele vai mesclando, ele faz esse hibridismo, mas ele recebe por aquilo que ele faz. Exatamente. Outra coisa, né? O empreendedorismo é meu amor, então eu sempre vou puxar a sardinha, né? Não, fica à vontade. A sardinha para o meu lado, mas isso que é a mágica de tu ter o teu negócio, de tu ser um empreendedor, um autônomo, enfim, de tu poder ser pago pela tua própria produtividade. Com toda Porque certeza. hoje em dia a gente está falando que lá na frente as pessoas vão ser pagas por produção. Hoje em dia isso acontece ainda muito pouco, né? Tu precisa estar na empresa, tu precisa chegar às 8 da manhã e sair às 6 horas da tarde. Às vezes não tem porra nenhuma para fazer, mas tu precisa estar dentro da empresa naquele horário. Cumprindo aquela carga horária. Sim. Cumprindo aquela carga horária. Não, e gerando até custos para o próprio empregador, porque custos de energia, de água, às vezes de forma desnecessária. Isso porque a gente fala assim, aí vem a crítica. Não, mas o próprio empregador também ele está sendo afetado sem saber. Ou o funcionário público, por quê? Porque nós somos contribuintes. Então a gente paga, né, contribui para o salário deles. E às vezes você ficar 8 horas e produzir só 2, 3, e as outras 5 horas? O que está acontecendo ali? Tem gasto de energia, tem gasto disso, gasto daquilo, e a pessoa fica ali engessada, às vezes, muitas das vezes até insatisfeita, porque ela quer resolver outras coisas, ou quer, de repente, investir o tempo dela no estudo, no lazer, ou numa outra atividade profissional, e não dá para dar esse match, não dá para casar. Isso é muito ruim. Exatamente, porque ela tem que estar 8 horas dentro da empresa. Verdade. Porque alguém disse para ela que ela tem que bater o ponto. Mesmo que ela não tenha bosta nenhuma para fazer, ela precisa estar dentro da empresa ali. Verdade. Né? Não, e o empreendedorismo, né, independente dessa questão do feminino, como você bem frisa bem, porque você é voltada para isso, ele
ele anda lado a lado com o livre mercado, e eu apoio muito isso, né? De Uhum. você procurar se especializar cada vez mais, continuar aprendendo e inovando para você fazer aquilo que te faz bem e que te traz um feedback, né? Não tão somente financeiro, mas a nível emocional, profissional, mental. Preenche, né? Sim, sem dúvida, Júlia. Isso aí é importantíssimo. A pessoa ela tem que estar, ela se torna proativa, criativa a partir do momento que ela tem essa oportunidade, né? E ela vê Uhum. e ela consegue gerar esses resultados. Por isso que tem literaturas ótimas acerca disso, tem profissionais ótimos, mentores como você que faz esse trabalho com eficiência, ainda que somente voltado para mulheres, mas a gente está falando de uma forma ampla quando fala da questão do empreendedor, então isso vale para todos, né? Não é nem um pouco diferente. E tem que ser assim, ousar. A pessoa tem que acreditar, tem que investir, ela tem que acreditar nela. Porque não é Exato. desmerecendo, não desmerecendo nenhum tipo de outra profissão regida pela CLT, mas tem muita gente boa, muita gente com inteligência, muita gente que lê muito, que estuda muito, que tem vários sonhos, que às vezes está trabalhando para ganhar um salário mínimo, porque é aquilo que tem como opção para poder trazer para dentro de casa, para manter a Uhum. dignidade dela. E essa mesma pessoa, às vezes, poderia estar ganhando 10, 11, 20 vezes mais sendo dono do próprio negócio, fazendo uma outra atividade que ela não faz porque ela tem aquele medo. Não, o Estado, a vida me ensinou assim, eu não posso. Não, não, não. Eu estou São errado, eu sou maluco. várias crenças, crenças coletivas de Sim, sociedade, crenças sim, da própria pessoa, né? Aquelas crenças que fazem ela não ter autoestima, de ela achar que ela não é capaz de ter um próprio negócio, de que ela não é exatamente. capaz de tocar um negócio, de tipo, ai, quem é que vai pagar pelo meu trabalho? Tu entende? Exatamente. Então, ela deixa de estar ajudando outras pessoas e o ajudar não precisa fazer uma mentoria. Às vezes, tu pode estar ajudando uma pessoa fazendo uma comida gostosa que tu sabe fazer, Claro, claro. pintando um quadro bonito, tocando um instrumento para ela, não é verdade? Tu está deixando de ajudar outras pessoas por não estar confiando em ti, por não estar confiando no teu talento, não estar Sim. botando a tua criatividade em pauta. Não, e você vê muito isso às vezes em algumas magazines, em algumas lojas. Você vê, vamos especificar nomes, né? Mas você vê às vezes a qualidade do atendimento não é tão boa, porque às vezes aquele profissional ele não é valorizado, ele está insatisfeito. Ele tem às vezes um gerente, ele tem um chefe que ao invés de motivá-lo, além, né, das dificuldades que ele passa, às vezes no trânsito, engarrafamento, segurança, enfim, com tudo, filho pequeno, esposa, enfim, você vê que às vezes aquele profissional ele não consegue dar o melhor dele por N fatores e ainda por cima é martelado ali, é cobrado para às vezes receber, né, um valor irrisório, sendo que ele pode produzir muito mais, ele pode ser muito mais sendo dono de si mesmo, profissionalmente falando, né? Tem muitos casos assim. Uhum. Por isso que assim, ó, eu não tô, né? Deus o livre, essa pandemia está sendo horrível, muitas pessoas estão morrendo por causa dessa Sim, pandemia, né? claro, A gente não claro. pode dizer, mas que é uma oportunidade de ousar, de fazer diferente, com certeza é. Esse é o melhor momento para empreender, para botar tua criatividade. Cara, tu tá desempregado, te mandaram para a rua, é o melhor momento para tu olhar para dentro, descobrir aquilo que tu pode fazer de diferente, né? De repente tu questionar mesmo se tá dentro de uma empresa, de estar trabalhando 8 horas por dia. De novo, quem gosta não tem problema nenhum se tu gosta disso. Mas tem Claro. muita gente que não tá. Tem um estudo dizendo que 70% dos brasileiros não estão satisfeitos, né, com a sua profissão, com o seu trabalho, né? Então é muita gente. Então, de repente, essa é a chance para tu estar inovando, investindo em coisas novas, de estar te questionando se de repente aquele modelo que disseram para ti que era o certo,
que de repente era o seguro, é um modelo que tu quer levar pro resto da tua vida. Será que ele é tão seguro assim na Será prática? que ele é tão seguro assim, né? Será que ele te faz feliz? Verdade. Será que tu achava que tu tava feliz e na realidade tu estava numa zona de conforto? Porque Sim. tem isso também, Serginho. Às vezes a pessoa tá lá dentro de uma empresa e ela acha que ela tá feliz porque ela tem os Sim. colegas de trabalho dela, porque ela tá ganhando ali o saláriozinho dela no final do mês, né? Mas ela tá numa. Tem um cara que eu acompanho que ele fala da zona de mornitude, né? Ela tá numa vida morna, Sim. né? Ela acha, ai, tá uma vidinha legal, tá okzinho aqui, mas daqui Ela a quer, pouco ela mas olha pra ela quer, dentro, mas ela não solta a corda. Ao mesmo tempo que ela quer, ela não solta aquela corda. tipo, ai, tá tão bom. A gente fala da gente, é uma metáfora meio nojenta, mas tudo bem, né? Vamos lá. A gente costuma dizer que a pessoa tá na merda quentinha, né? Sim, Porque, sim. porque assim, a merda ela fede, né? Ela fede, mas ela é quentinha, ela é fofinha, né? Ah, mas por que que eu vou arriscar não dar certo? Por que que eu vou sair daqui se eu tô seguro? Porque já entra aquela questão que você frisou bem, da autossabotagem. Ela já começa se autossabotando, que não vai dar certo, que não vai acontecer. Aí não adianta. Aí ela tem que já se autoprogramar, reprogramar aqui e botar no papel. E botar no papel Uhum. aquilo que ela quer fazer com responsabilidade, com seriedade, com transparência, porque não tem como dar errado, né? Não é óbvio, não é, gente, não é uma receita de bolo, né? Não é como seguir uma receita de bolo. Você pode seguir uma receita de bolo e ficar uma merda, né? Quem não tem mão para aquilo, mas é você se descobrir naquilo que você realmente gosta, naquilo que realmente você vê que você tem tino para aquilo, e por que não arriscar? Por que não tentar? De repente gera uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, enfim, ou a sua única, mais grande fonte de renda. Uhum. De repente a pessoa diz, ou até a gente vai abordar isso, né, Serginho? Eu vou fazer um desafio nesse sentido para pessoas que estão com medo de empreender. Ah, mas eu estou dentro da minha empresa, eu não quero arriscar. Bacana. Cara, de repente começa a empreender como uma segunda renda. Sim, exato. Faz uma tentativa. Tu tá tendo aquele background, tá tendo o suporte do teu emprego, que nem aquela youtuber que eu tava comentando. Pô, Fim do ela tinha cabelo, lá, ela era professora concursada de inglês. para você E ver. ela abriu o canal dela, foi tocando, fez um e-commerce, até que ela teve segurança, coragem e tranquilidade de fazer a transição de carreira dela. E Tá você acha tudo que. bem, tá Não, tudo bem. e você acha que também ela não enfrentou dificuldades para isso? Claro que enfrentou. Só que a gente Óbvio que só vê, a enfrentou. gente só vê ali as luzes, os holofotes, as curtidas. Mas é claro que não foi tão simples assim. Claro que não. E tanto que, né, ela teve as dificuldades. Porra, ela falou que eu conheço São Paulo, mas tem certas zonas de São Paulo que eu não conheço. Ela disse que ela mora na zona leste de São Paulo, essa youtuber, e o trabalho dela era lá na Brasilândia, na escola dela. Ela disse que era longe pra caralho, que era 1 hora pra ela ir e 1 hora pra ela voltar de trânsito. Desgastante, é desgastante. Desgastante, então tu pensa só, sabe? E tipo, às vezes tu tá trabalhando com diversos adolescentes, diversas pessoas, não é fácil tu Claro tá que não. controlando uma turma, né? Tem o desgaste E psicológico também, o próprio desgaste psicológico do indivíduo. olha quem tá aí, Isso que eu ia falar Serginho. agora, a nossa querida amiga Ana Cohen. Acabou de A chegar. amada, ela falou que ela vinha nos assistir, Tá ela, querida. tá o Maurício também, o filho dela, tá aqui prestigiando. Muito Que obrigado, um grande bacana, beijo. coisa boa ver vocês por aqui, gente. Estão aqui Coisa prestigiando a boa. nossa live. Prestigiando a nossa live. Mas é isso, Serginho. É de novo aquela coisa que a gente estava falando, né? As pessoas elas olham muito o palco da outra pessoa sem saber de todos os bastidores dela, Daquilo que né? ela passa. Ah, agora as Se pessoas tá... veem que ela é uma youtuber de sucesso, Sim, que ela tem mais de 800 mil seguidores inscritos, que hoje em dia ela tem um e-commerce de sucesso,
mas ninguém olha lá para trás de ela estar trabalhando como professora, indo para Brasilândia todos os dias As dificuldades, como e tudo começou. exatamente, e tá empreendendo primeiro como uma segunda renda e tá se fudendo de trabalhar e trabalhando não sei quantas horas por dia para ela ter, né? Esse para daqui a pouco ela fazer essa transição. E outra coisa, não tem só a ver com ela estar guardando dinheiro e deslocamento. Ela mesma falou que quando ela resolveu fazer a transição de carreira dela, ela enfrentou críticas. Ah, normal. Claro, Normal. né? Tipo, tu vai sair do. Como assim tu vai pedir exoneração de um concurso público? Tu é louca! Tu só pode estar louca. As pessoas criticaram ela. Tá. As pessoas falaram que ela estava completamente louca de entrar numa empreitada dessas, né? Então, assim, cara, tu vai empreender, tu tem que estar aberta a errar Ah, e claro. tu tem que estar aberto, tu tem que saber que tu vai receber crítica sim. E eu Só penso que assim, assim, ó, não, e eu penso assim, claro, aprender, recomeçar, se levantar, se estruturar, mas eu vejo como o cara que vai no cassino ou na bolsa de valores. Não joga tudo, não aposta tudo. Você usa uma pequena porcentagem para você ir se testando, para você ir aprendendo, para você ir conhecendo, se conhecendo ainda mais. E aí você vai subindo degrau por degrau, degrau por degrau. Porque tem espaço para todo mundo. O importante, como eu te exatamente. falei, né? A questão da transparência, da verdade, de você buscar boas informações, seja na literatura, seja em vídeos, gratuitos ou não, em mentorias, mas você vai fazendo, vai dando o teu melhor aos pouquinhos, não investe tudo Aos em uma pouquinhos. só coisa, você faz coisas diversificadas dentro daquilo que você gosta, obviamente, que você se identifica, que vai ter resultado sim. Falando em aos pouquinhos, eu sou a maior apoiadora do aos pouquinhos. Eu falo assim, ó, cara, eu só apoio uma pessoa a fazer uma transição à la louca, a queimar uma ponte mesmo, de verdade, se aquilo tá machucando ela psicologicamente de uma forma em que Ah, ela sim, esteja enfrentando, sei lá, uma ansiedade fora do claro, normal, uma claro. depressão fora do normal. Agora, se ela não está enfrentando problemas psicológicos muito graves, eu sou apoiadora de que a pessoa faça uma transição muito bem planejada e Sem dúvida. muito aos poucos, sabe? Que ela vá guardando o dinheiro dela, vai investindo o dinheiro Investindo, dela, claro. né? Até ela ter que nem a Nicole, essa youtuber que eu falei, até ela ter reserva suficiente para ela, não, agora tá tudo certo. Agora eu posso sair do meu emprego Posso CLT mexer e com posso isso. empreender. Ou então, né, fazer uma renda extra, uma segunda renda dentro daquele empreendimento, que foi o que a Nicole fez. Sim. E aí, quando aquele negócio estiver certo, daí tu pode escolher em já fazer a transição. E, Olha que incrível isso. não, e o que Tu você não está precisar. falando, sim, não, e o que você está falando, a gente remete novamente à questão do marketing digital. Porque tem, como a gente falou, tem tanta gente fazendo um pouco de tudo, mas tem muita gente boa e tem muita gente ruim em todos os segmentos. E o marketing digital você desburocratiza muita coisa. E você Com tem a certeza. possibilidade, a oportunidade desse face-to-face com o teu cliente. Né? Então, assim, eu vi que algumas pessoas, alguns perfis aqui entraram, as pessoas, acho que de bolos, estúdio, por exemplo, aqui, Estúdio Mari Batitucci. Obrigado, Verônica, pelos parabéns. Então, assim, tem pessoas dos mais diversos segmentos, mas se conseguir agregar, adicionar a essa questão do digital e fazer isso com destreza, fazer isso com humildade, atender a todos de forma homogênea, não um mais, outro menos. Você quer ver o maior exemplo disso que vem acontecendo e aumentou durante a pandemia é o iFood. Você vê aí jovens de bicicleta, outros de moto, mas a maioria de bicicleta, já ganhando seu próprio dinheiro ali naquela correria, sabe? Já Exato. aprendendo, dando a importância dessa questão do trabalho
E daqui a pouco, de repente, um garoto daquele pega a visão de, pô, em cima disso eu já vou juntar para investir numa outra coisa. E daí vai, aí vem as startups e por aí vai. Exato. Eu sou a maior apoiadora da renda extra. Se a renda extra pudesse ser o teu futuro negócio ou teu negócio paralelo ao teu emprego, melhor ainda. Agora, se tu não tem ideia do que tu quer empreender, cara, eu sou a maior apoiadora de que daqui a pouco tu faça Uber, de que tu Sim, faça, sim. sei lá, sabe? Não sei, que tu venda semijoias de alguém, que tu faça algum tipo de venda direta. Sou a maior apoiadora disso. Porque eu acredito que se tu quer sair de uma empresa, tem duas formas, né? Tu pode fazer de uma forma mais gradual, só aguardando, né? Economizando, cortando teus Claro. custos, No time, investindo no de time certo. pouquinhos, botando a tua reserva, ou então tu pode acelerar aquilo, né? Sim. E tu pode fazer renda extra, além de cortar teus custos e investir, faz renda extra que tu vai acelerar ainda muito mais o teu processo de transição de carreira. Com toda certeza. E é aquilo que eu falei lá atrás e repito, né? Reitero aqui, não tem diferença entre um sonho pequeno ou um sonho grandioso. Né? O mais importante é você ter consciência da responsabilidade daquilo que você quer para si e aquilo que vai impactar para você, não tão somente na questão financeira, mas na questão pessoal, de realização pessoal, profissional, enfim. E eu acho Sonhar que grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. dá o mesmo trabalho e a responsabilidade também, muitas das vezes, é a mesma. E às vezes, num sonho pequeno, a responsabilidade é até maior do que num sonho grande, dependendo da circunstância. Então, a pessoa tem que ter esses pilares com ela e sentar a pua, como foi na live que eu fiz com a querida Vó Meira, esposa do saudoso Major Brigadeiro Meira, do grupo de caça Senta a Pua. Tem que sentar a pua, tem que ir, missão dada, missão cumprida. Então você tem que ser o seu próprio gestor e focar naquilo que você quer. Uhum. Cuidar da sua imagem, do seu personal branding, como se você estivesse trabalhando para aquela empresa ou como se você fosse aquele CEO daquela empresa que você tanto quer trabalhar, ou se você fosse um gerente comercial daquela empresa que você acha que vai te valorizar ad eterno. Algumas sim, mas muitas das vezes você pode estar ganhando 20, 40, 50, 60 mil, 10 mil, e se você tiver que passar no RH para ser despedido, infelizmente vai acontecer. Então, faça da mesma forma, com esse mesmo empenho, a teu favor, que você pode ganhar igual ou muito mais. Exatamente, por isso que eu digo, a pandemia, às vezes tu é muito triste, de novo, né? Está sendo demitido, está sendo desempregado. Mas de repente está aí a grande chance de tu estar ganhando muito mais e estar ganhando com esse teu próprio negócio, Sem né? dúvida, sem dúvida. Agora é a hora, de repente, cara, tu foi pra rua, tá difícil de conseguir emprego, de repente, olha, eu acredito muito em Deus, né? Então, de repente, Vamos é a dois. chance que Deus te deu de tu poder estar ganhando o que tu merece e de fazer um negócio que realmente te realize e te faça feliz. Sim. E seja aquilo que você realmente queira fazer. Eu já queria fazer há muito tempo, mas pelas circunstâncias da vida não tinha devida oportunidade. E agora chegou o momento. E Né? agora chegou o momento, né? Porque aí Deus falou, ó, já te dei tanta oportunidade ali quando tu estava no confortável, tu não viu? Agora eu vou dar uma dificultada, vamos ver se tu acorda, Tu sai dessa né? zona de conforto em definitivo. Sai dessa zona de conforto para ontem, né? Verdade. Então, né, é uma oportunidade que a pessoa tem, né, Serginho? E Sem de dúvida. novo, é aquilo que a gente comentou no início da nossa live. Todo mundo tem talento, todo mundo tem habilidade, todo Todos, mundo sem tem exceção. criatividade, gente, Todos. sabe? Tá no momento de desespero, cara, a internet tá aí a teu favor, tá? A tua criatividade tá ao teu favor. Não te desespera. O empreendedorismo pode te ajudar neste momento. E Daqui a pouco muito. tu se apaixona tanto pelo que tu tá fazendo que daqui a pouco tu abre uma empresa, por que não? Verdade. E vai estar ganhando, às vezes vai ganhar aquilo que você nunca imaginou que fosse ganhar. Mas mais do que isso, mais do que ganhar financeiramente, é ganhar em qualidade de vida. Né?
Exatamente. Indo Daqui a além pouco do ganho é financeiro. muito importante dizer, não é porque tu vai empreender que que tu vai trabalhar menos, tá? Vamos Claro, alinhar isso. não, claro que O não, até muito empreendedor mais, normalmente trabalha muito mais, com tá? certeza. Mas o que tu vai ganhar flexibilidade dos teus horários e tu vai ganhar uma coisa muito mais importante que isso. Tu vai ganhar satisfação, tu vai ganhar propósito, tu vai, Realização, tu vai ganhar realização, verdade. né? Por isso que eu falo, né? A gente não tem que somente ter a motivação, mas sim a determinação. Determinar a sua ação e fazer o movimento, a movimentação. Júlia, Uhum. querida Júlia Amaral, a Julinha, eu quero te agradecer pela tua disponibilidade, pela oportunidade da gente fazer esse bate-papo, que foi muito bom. Isso vai ficar disponível no IGTV, obviamente. Depois eu vou juntar, compilar as duas partes para colocar no YouTube, para te passar, para você colocar também nas suas redes sociais. Olha, muito obrigado aí. Como eu já falei para alguns convidados, que eu já tive a oportunidade de ter aulas, né, com essas lives. Então, hoje, mais uma vez, eu estou tendo mais uma oportunidade de ter uma aula de empreendedorismo, ainda que nesse escopo do empreendedorismo feminino, mas você também falou bem gentil, de uma forma ampla, para todo mundo poder agregar isso a seu favor. Aqui, ó, o Douglas, de novo aqui, ó, o Douglas Carvalho, uma aula live. Obrigado, concordo. Uma grande Legal, aula com a nossa querida Douglas. Júlia. Sigam a Júlia, me sigam também, mas sigam a Júlia. Sigam a Meninos, Júlia, vocês são muito bem-vindos. Eu falo, né, o meu claro, foco em mulheres, mas, gente, tem muito homem me seguindo, né, seguindo as minhas dicas. Então, vocês claro. fiquem super à vontade, vocês são super bem-vindos lá no meu perfil. Eu vou receber vocês com o maior carinho do mundo. Com certeza. E a Júlia, eu já falei isso para ela, e falo aqui agora publicamente novamente. Obrigado, Carmo Regal, Obrigada, patrocinadores. Carmo. Muito Muito obrigado. obrigada. E eu falo aqui abertamente. Todos esses projetos que a gente conversou, dos teus projetos pessoais, que ainda estão em pauta e que você tende a colocar durante ou pós-pandemia, isso é muito pouco pela tua gentileza, pela tua capacidade, pela tua lucidez e tranquilidade de passar informação para as pessoas. Então, Júlia, se você é mentora de empreendedoras, você também saiba que mesmo você tendo seus mentores, você é uma grande empreendedora da tua vida e eu te desejo muito sucesso hoje e sempre. É o que eu te desejo também e eu que te agradeço de estar me dando esse Que espaço, isso. Serginho. Adorei o nosso bate-papo, Muito bom. né? Pessoal que me segue, sigam o Serginho, volta e meia, ele tá assim, ó, todos os dias praticamente, né, Serginho? Tu tá com umas lives muito massas aí, Às vezes duas entrevistando. por semana, às vezes uma por semana, depende muito da minha disponibilidade também, né? De tempo. Mas uma Hum, coisa que eu gosto de fazer, eu tô até falando aqui, acho que algumas pessoas já viram, por onde eu vou, desde do cara que troca a bateria do meu relógio, eu já fiz isso, com quem também, meu Deus? Onde eu compro, que eu gosto de colecionar vinis, quem me conhece sabe como eu sou apaixonado por Beatles, essa coisa vintage, enfim. eu também. Não, divulgando, fazendo stories ali do Los Hermanos, da barbearia aqui no Rio, que eu faço a minha barba, divulgando, fazendo stories do cara, incentivando, porque eu acho que é por aí, é um ajudando o outro e quando vai ver, porque a gente nunca está sozinho, né? A gente sempre Nunca. precisa, é o que eu falo até no livro que eu participei como autor, que até mesmo um autodidata, ele precisou lá atrás de um preceptor, de um professor, para ele poder seguir em frente. Então é por aí. É por aí. É um É por ajudando o outro. aí. Serginho, deixa eu só falar aqui pro pessoal. A Sim, gente falou sim. muito de autossabotagem, tá, Sim. gente? Eu quero divulgar em primeira mão para vocês, eu ainda não divulguei, tá? Opa! Eu tô com encontros aí, né? De 1 hora e meia de devolutivas de autossabotagem. Então, Legal. comigo, através de um teste, de um papo, a gente pode descobrir juntos o que está sabotando vocês, o que está Boa. sabotando o negócio de vocês, né?
e em 1 hora a gente já vai descobrir esses principais sabotadores e vamos poder combater esses sabotadores aí, né, que estão sabotando o pensamento e o negócio de vocês. Se vocês tiverem interesse, é só me mandar um direct falando eu quero, né? E além da questão da autossabotagem, que é incrível, eu também estou dando 1 hora de mentoria, tá? Quem tiver uma questão muito específica no negócio, né? Que não está dando certo, eu estou com problemas em vendas, eu estou com problema em marketing, me procure, né? Ou então eu não sei, Júlia, em que eu posso Júlia, empreender. 7 segundinhos. O pessoal vai te procurar. Então, Um me grande mandem um beijo. direct se vocês Obrigado, tiverem boa noite a interesse. todos. Tchau, tchau.